Paula Gomes Magalhães lançou um novo livro, Belle Époque, mostra como se vivia na capital portuguesa entre finais do século XIX e início do século XX. A investigadora considera esta como a época de ouro da cultura e da inovação, mas ao mesmo tempo marcada por contrastes e desigualdades. Ora, a nossa convidada Paula Gomes Magalhães, autora deste livro, muito boa noite. E a pergunta óbvia, como é que se vivia em Lisboa no final do século XIX e início do século XX? Era uma cidade de contrastes, portanto, havia quem vivesse bem e quem vivesse menos bem, na realidade, porque Lisboa era essa cidade onde havia um fosso muito grande entre a burguesia elegante e as classes populares, entre os bairros chiques, os considerados bairros chiques, e a Lisboa mais tradicionalista, os bairros tradicionais, também entre as lojas elegantes e os grandes armazéns e os vendedores ambulantes. Já tínhamos carros a circular nas estradas, já tínhamos também, a partir de 1901, o elétrico, mas o burro ainda era uma presença também nas ruas da cidade. Portanto, mas era uma Lisboa a tentar modernizar-se e a chegar a outras capitais europeias, ou pelo menos a tentar? A tentar, sim. Paris era o centro, Paris era o foco, ou seja, era uma cidade, a capital, procurava copiar aquilo que era também o glamour da cidade francesa, mas também, sim, esse progresso, embora de alguma maneira sempre olhando para o passado, ou seja, era uma cidade que recebia o progresso e aquilo que eram as inovações que o progresso trazia, mas não deixando de ser um bocadinho reticente, tentando sempre manter-se agarrada àquilo que eram as tradições passadas. Essa é uma realidade. E como é que eram os portugueses? Como é que eram os lisboetas nessa altura? Os homens tornavam-se mais boémios, as mulheres olhavam mais para a moda que surgia de Paris? Como é que era? Sim, na realidade, principalmente do lado das mulheres, é interessante porque há uma mudança. As mulheres começam a sair mais para a rua e isso é, de facto, uma diferença em relação à época romântica, à época anterior, porque a boémia masculina sempre foi uma constante, era uma constante no período romântico e continuou a ser na Belle Époque, mas de facto o lado feminino, as mulheres começam a sair mais para a rua, também a passear nas ruas, a frequentar os cafés, outros divertimentos já eram frequentados, mas de facto sente-se isso. Acho que é uma marca importante desta época. E era também uma Lisboa que, como outras capitais europeias, saía do período pós-Primeira Guerra Mundial. Ou antes da Primeira Guerra Mundial, aliás. Exatamente. Portanto, a Belle Époque é um tempo que, com o eclodir da Primeira Guerra Mundial, termina e é a posteriori, é durante esse tempo de conflito, com a Europa mergulhada nesse grande conflito e em muitas crises, que, olhando para trás, percebe a bela época que tinham sido esses anos, no fundo, anos de paz, de progresso, de algum conforto também. Portanto, ao olhar para trás, para estes anos, que este tempo é considerado essa Belle Époque ou essa bela época. Resta-me agradecer-lhe o ter vindo ao Jornal 2, foi um prazer, muito boa noite e fica o convite para ler este livro, Belle Époque. Obrigado. Obrigada.